Boa noite, Américas! Hoje o culto é um pouco diferente. Podem sentar aqui. Eu ouvi uma frase, em algum tempo, obrigado, meu irmão. Ouvi uma frase e eu não concordei com ela. Uma determinada pessoa virou para mim e disse assim: ó, pastor, esse ministério que o senhor recebeu é uma bênção. Você está cuidando da igreja do futuro. Não concordo. Eu estou cuidando da igreja do agora. As crianças fazem parte da igreja do agora. Elas são a igreja. E é por isso que elas estão aqui. Eu queria ler com vocês um texto bíblico. Gente, eu acho que eu vou precisar só um pouquinho de espaço. Por que só o Pedro está aqui? Pode vir mais para gente para cá? Fica três aqui, assim. Vai ficar bonito. Eu queria ler com vocês o Evangelho segundo João, capítulo 20. Evangelho segundo João, capítulo 20, verso 19 ao 29. Pode colocar a capa, tá bom? Evangelho segundo João, capítulo 20, verso 19 ao 29. A Bíblia diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhe o retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém. Nós vamos orar com a Malu. Vamos orar para que Deus fale conosco em nossos corações. Senhor, abençoa essa pregação, abençoa todos nós, que a gente possa ouvir sua voz e a sua palavra sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém, Malu, Deus abençoe você. Gente, o contexto desse texto, o contexto dessa passagem, nos leva ao domingo da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Um pouco antes, João nos conta que Maria Madalena e algumas mulheres foram ao sepulcro na manhã de domingo. Bem na manhãzinha, antes do sol nascer, elas já estavam indo ao sepulcro ver Jesus. Mas quando chegam lá, elas descobrem que o corpo do Senhor não está lá. Maria Madalena, então, corre para avisar Pedro e João, os discípulos mais próximos e mais amados do Senhor, os líderes dos apóstolos. Maria Madalena corre e vai avisar Pedro e João: olha, roubaram o corpo de Jesus e a gente não sabe onde colocaram ele. Pedro e João, assim como Maria Madalena, correm ao sepulcro e vão verificar se de fato as palavras dela eram verdade. Chegando lá, veem tudo o que Maria tinha visto e saem de lá sem entender muita coisa. Pedro sai muito confuso, não entende o que está acontecendo. João começa a crer,
Mas ainda é uma fé tão pequenininha, mas tão pequenininha, que parece menor do que um grão de mostarda. Menor que um grão de arroz. Fica melhor de entender. E, na sequência, João nos diz que Maria Madalena encontra-se com o Senhor. Mas Maria Madalena está chorando à porta do túmulo, porque o corpo do Senhor não estava mais ali. E Jesus chega até ela. Só que no primeiro momento ela não reconhece que é Jesus. E ela diz, achando que era um jardineiro, diz o texto, olha, se você colocou ele em qualquer lugar, fala comigo, que eu vou até lá para buscar. E aí, Jesus diz, com uma voz bem forte assim, Maria! Ou talvez mais suave, Maria. E ela começa a perceber que era o Senhor ressurreto. E ela se coloca diante de Jesus e abraça Jesus de uma maneira tão forte, mas tão forte, que Jesus vira para ela e fala assim, Maria, não me segura. Não me segura não, porque eu preciso voltar para o Pai. E eu estou de volta para o Pai, o meu Pai e o Pai de vocês. E vai dizer aos meus irmãos o que vocês têm visto, o que você viu em mim. Fala que eu estou vivo, fala que eu ressuscitei, fala que eu venci a morte ao terceiro dia e não estou mais morto. E ela vai. E ela chega na casa onde estavam os discípulos reunidos e fala assim, eu vi Jesus. Eu vi Jesus. Eu vi o Senhor. Jesus está vivo. Mas eles não acreditam nela. Passado o dia, isso foi na manhã de domingo, lembram? Passado o dia, passou a manhã, passou a tarde, chegou a noite do domingo. Eles estavam ainda reunidos na casa onde Maria falou pela primeira vez. E aí, eles estavam com medo dos judeus. A verdade é essa. Eles estavam com medo dos judeus. Por quê? Por que estavam com medo? Porque os judeus tinham conseguido matar Jesus. Os judeus tinham matado o Senhor deles. Eles tinham conseguido matá-lo. Eles planejaram e esse plano foi executado. E agora Maria Madalena tem dito aí que viu Jesus. As mulheres dizem que viram Jesus, mas elas devem estar loucas da cabeça. Jesus estava morto, eu vi onde ele foi sepultado. E ela está falando que Jesus ressuscitou, é impossível isso. E no meio dessa conversa, eles falam assim, já sei o que a gente vai fazer. Vamos trancar as portas da casa. Vamos fechar tudo, vamos fechar as janelas. Vamos ficar aqui bem quietinho, mas bem quietinho. Igual vocês estão quietinho assim. Vamos ficar aqui bem quietinho, mas bem quietinho, com as portas fechadas. Todo mundo em silêncio. Para que os judeus não saibam que a gente está aqui. Vamos ficar aqui, porque aí eles vão se esquecer da gente. Vão se esquecer que a gente é seguidor de Jesus. Vão se esquecer que a gente seguia o Mestre e por onde quer que ele ia, ele levava a gente. E aí, sabe o que aconteceu no meio dessa conversa toda? Jesus aparece. Jesus aparece do nada. É como se ele brotasse aqui do nada. E ele aparece e a primeira coisa que ele diz é paz seja convosco. E agora sim, nós vamos ler o texto mais uma vez. Olha só o que diz. Leiam comigo. Veio Jesus. Amém. O que chama a atenção de vocês quando vocês veem esse texto aqui? Vocês conseguem ver? O que chama a atenção de vocês quando vocês estão lendo esse texto, meus irmãos? Eu deixei em negrito. Eu deixei em negrito para dar uma facilitada, assim, sabe? Paz seja convosco. Mas antes do negrito, tem uma coisa muito interessante. É que Jesus veio e se pôs no meio deles. Do nada. Eles estavam com as portas trancadas, lembram? Estavam com as janelas fechadas, estavam com medo dos judeus. E Jesus do nada aparece no meio deles, ressurreto, vivo, em carne e osso, e fala, paz
seja convosco. Paz seja com vocês. E aí a pergunta que fica é: por que Jesus repetiu 2 vezes, paz seja convosco? Ele deu 2 saudações. Ele diz, paz seja convosco, e um pouco mais à frente ele diz, paz seja convosco. Por que Jesus disse 2 vezes isso? Meus irmãos, a resposta é óbvia. Os discípulos não estavam em paz. Mesmo vendo Jesus, mesmo podendo ver Jesus ressurreto na frente deles, os discípulos não estavam em paz. E Jesus diz mais uma vez, olha, que a paz de Deus esteja com vocês. É interessante perceber que a primeira palavra vinda de Jesus aos seus discípulos, aos 10 que ali estavam, Tomé não estava mais ali e Judas já tinha partido, fora as mulheres que acompanhavam Jesus todo o seu ministério, durante toda a sua vida, a primeira palavra que sai da boca de Jesus é a palavra mais comum em Israel, paz. É a palavra que o reverendo J.R. já ensinou à igreja, shalom. Vira para o seu irmão ao lado e fala, shalom. 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 Jesus diz shalom. Irmão, shalom quer dizer muito mais do que paz. Paz, prosperidade, paz e salvação, paz e amor. É uma palavra que os judeus usam até hoje para saudar uns aos outros. Não era uma palavra nova, especial, mas Jesus queria dizer aos seus discípulos, nada mais há entre mim e vocês. O que há é apenas paz. Tudo foi perdoado, tudo foi apagado, e agora vocês estão em paz, estão tranquilos. Não se ouve, meus irmãos, nenhuma recriminação da boca de Jesus. Não é feito nenhum acerto de contas com os discípulos dele. Lembre-se, no primeiro encontro que Jesus tem com todos os seus discípulos, aqueles discípulos que abandonaram o Senhor, aqueles discípulos como Pedro que negaram o Senhor 3 vezes, que ninguém estava ao redor dele, a primeira palavra de Jesus a eles é paz. Ele não possui nada mais a dizer do que paz e amor, paz e bem, paz e prosperidade para dar aos seus. E ele exibe as suas chagas no texto. Eles veem as suas mãos e o seu lado, veem os seus ferimentos que ainda estão ali. Jesus simplesmente queria dizer que era ele mesmo. Eles não estavam vendo uma miragem, não estavam vendo um fantasma, mas era Jesus, o mesmo Jesus que tinha sido morto há 3 dias, que estava na frente deles. Ei, sou eu mesmo que estou aqui. Aqueles que seus olhos viram, era Jesus, meus irmãos. Era o mesmo Jesus. Vocês estão vendo isso aqui? É justamente por causa delas que eu estou dizendo paz a vocês. Meus irmãos, tem um teólogo, um ministro, Wegner, um alemão do século XX, um ministro alemão do século XX, ele escreveu uma palavra bem interessante sobre isso. Leiam comigo? A paz que o mundo não pode dar é a paz do perdão. E Jesus conquistou essa paz para nós na cruz. Essa paz que Jesus comprou foi por vocês. Ele morreu por vocês. Ele ressuscitou por vocês. E agora Ele deseja paz, a paz que Ele comprou e só Ele pode dar. O perdão que nós recebemos, irmãos, como igreja, como corpo de Jesus, se fundamenta nos ferimentos de Jesus. Se fundamenta na morte de Jesus, se fundamenta na ressurreição de Jesus, no levantar dos mortos de Jesus. São esses ferimentos, são essas chagas que nos deram paz com Deus. Paulo fala, nós fomos justificados com Deus mediante a fé com Jesus. Justificados, pois, temos paz com Deus mediante a fé com Jesus. É Jesus que nos dá a paz. Eu, você, as crianças, a igreja, toda a criação estava em rebeldia contra Deus. E agora, por meio da morte, da ressurreição do Senhor Jesus, todo mundo pode viver em paz
com Deus. Em paz com Deus. Toda a criação, irmãos, só pode ter paz com Deus. Vocês só podem ter paz com Deus mediante a morte e ressurreição de Jesus. Mediante o levantar de Jesus dos mortos, é que você tem paz, Bernardo. Você tem paz. Que eu tenho paz. Que nós temos paz. Porque Jesus não está na tumba, que Ele ressuscitou dos mortos. Nós temos paz com Deus. Você tem paz com Deus. Você pode se achegar a Deus e dizer, eu tenho paz contigo. Paz contigo. Somente Jesus pode acalmar o coração dos seus discípulos ao dizer, paz seja convosco. Somente Jesus acalma o mar da tempestade, da ansiedade, como pregou o reverendo Homer pela manhã. Quando ele diz paz, tudo se acalma. Nosso coração se aquieta e nós temos paz com Deus. Jesus e Ele só é a nossa esperança, amém? Só Ele é a nossa esperança, meus irmãos. Só Ele conquistou esse perdão na cruz, por nós. Dando continuidade, Jesus, então, envia os seus discípulos. Assim como Ele mesmo foi enviado ao Pai para estar entre eles, Ele envia os seus discípulos ao mundo. Além disso, Ele sopra sobre eles o Espírito Santo, dando-lhes autoridade e poder no Pentecostes para pregar o Evangelho, para pregar a ressurreição. Eles receberam o Espírito, mas vão receber a autoridade e o poder, serão enchidos pelo Espírito Santo em Atos 2, 50 dias depois, lá no Pentecostes. Mas eles recebem agora. E é bem interessante perceber que nem todos os discípulos estavam presentes, assim como nem todas as crianças estão aqui quietinhas também. Nem todos os discípulos estavam presentes naquele momento. Havia um, além de Judas, que já tinha partido nesse momento, que não estava ali. E esse discípulo era Tomé, chamado Dídimo. Dídimo significa gêmeo. E aí não sabe se ele era gêmeo, irmão gêmeo de alguém, ou se ele era gêmeo parecido com Jesus. Tem essas duas interpretações. Mas Tomé não estava entre esses discípulos na noite de domingo. Talvez ele tenha ido comprar alguma coisa, talvez ele estava na sua casa nesse momento. Não sei, o texto não fala, João não nos conta onde estava Tomé. O importante dizer é que Tomé não estava presente ali. Ele não estava ali. Mas, na sequência, o texto diz que Tomé chega à casa. O texto diz que Tomé chega à casa onde estavam reunidos os discípulos, com as portas trancadas, com as portas fechadas. E ao chegar, a primeira coisa que esses discípulos fazem com Tomé é dizer, vimos o Senhor. Vamos ler todos juntos? O que chama a atenção aqui? Ficou fácil. Dessa vez ficou mais fácil. Gente, Tomé no verso 25, ele não se parece a alguém que tenha alguma dificuldade em acreditar. Não é isso aqui. Tomé se coloca como alguém decidido a não acreditar, a não crer. Essa última parte aqui que eu deixei um pouco destacado para a gente, no original, é duas negações em sequência. Tomé diz, não acreditarei. Não, jamais acreditarei. Nunca acreditarei. É isso que ele quer dizer. De modo algum, jamais irei acreditar, a não ser que Jesus se coloque na minha frente, e eu coloque a mão no seu lado, eu lance o dedo nos buracos da sua mão. Se isso não acontecer, eu jamais, nunca irei acreditar no que vocês dizem. E a verdade, irmãos, é que Tomé se parece um pouquinho com a gente. Há alguns, irmãos, que agem da mesma forma que ele. Há momentos, irmãos, em que nós nos tornamos Tomé na vida.
Não estamos mais buscando a verdade. Não estamos em busca da verdade, mas estamos em busca daquilo que nós já decidimos acreditar ser a verdade. E eu quero ler com vocês no telão mais uma frase. Em muitos casos, não acreditar por isso, Tomé estabeleceu as condições que Deus deve agir em sua vida para que ele possa acreditar. Tomé, irmãos, quer dar ordens a Deus. Tomé quer dar ordens a Deus. Deus, se não for do meu jeito, se não for da minha maneira, se não for da forma que eu quero, eu nunca irei acreditar. Tomé é aquele tipo cabeça dura, sabe? Alguém aqui, cabeça dura? Não, né? Aqui só tem The Chosen. Aqui só tem The Chosen. Aí também, né? Tomé é aquele típico cabeça dura. O homem teimoso, talvez, exista alguém aqui que quando erra o caminho de carro e o Waze começa a recalcular a rota e a esposa começa a dizer, olha, eu acho que você tinha que ter entrado ali atrás. As placas insistem em indicar outra direção, e você continua caminhando, e aí ele fala, olha, eu acho que é por aqui mesmo. Eu já vim aqui uma vez, eu estou me lembrando, eu estou reconhecendo aqui, eu já estive aqui, eu tenho certeza que é por aqui. Ou talvez a gente faça isso também, não é, crianças? Talvez os nossos pais possam dizer algo para a gente, os nossos professores, as nossas tias, enfim, os nossos responsáveis dizem algo para a gente, apontam uma direção para a gente, e a gente insiste em dizer que todos eles estão errados, mas a gente é que está certo. A gente é que sabe o caminho. Meu pai não sabe de nada, quem sabe sou eu. Meu professor, muito menos. Eu é que sei o que eu tenho que fazer da minha vida. Às vezes, a gente é tão cabeça dura assim como Tomé. E existe um problema em ser tão cabeça dura assim como Tomé. É que a gente começa a não escutar ninguém a não ser eu mesmo. Ninguém, não importa se seja meu pai, minha mãe, o pastor, o professor e até mesmo Deus. Quando a gente se fecha dessa maneira, a gente se nega a escutar a voz do próprio Deus. A gente não escuta nem mais a Deus. Como adultos, irmãos, isso continua e assume formas ainda mais sutis. Deus já falou claramente em sua palavra o que Ele quer de nós. Deus já especificou qual é o caminho que Ele quer que você siga. Conselhos sábios já foram dados. Pessoas mais experientes, que já estão em outro nível de vida, já estão mais à frente do que você, já falou, não vai por aí. A própria vida já demonstrou certas verdades a nós, mas ainda assim há quem diga, quem está certo sou eu. Quem está certo aqui sou eu, e eu que sei o que estou fazendo. E se Deus não fizer da maneira com a qual eu esperei que Ele viesse a trabalhar, eu não irei crer. Eu jamais irei crer. Se Deus não agir do meu jeito, se Deus não fizer aquilo que eu espero que Ele faça, se Deus não agir da maneira como eu já planejei, eu já sonhei a minha vida, eu nunca irei crer. Eu jamais vou acreditar. Mas graças a Deus, meus irmãos, o texto não acaba aí. Passados 8 dias, estando todos os discípulos mais uma vez reunidos em casa, com as portas trancadas, com medo dos judeus, Jesus aparece novamente. Vamos ler?
Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. A cena da ressurreição, do domingo da ressurreição, se repete 8 dias depois. Mas dessa vez, Tomé está presente. E Jesus, assim como apareceu do nada naquele dia, ele aparece mais uma vez do nada no seu meio. E ele diz a mesma palavra que ele tinha dito 8 dias atrás: paz seja convosco. Só que logo na sequência disso, ele vira para Tomé e fala exatamente as palavras que Tomé tinha dito 8 dias atrás, quando Jesus não estava no meio. E ele vira para Tomé e fala: olha, põe a mão aqui na minha mão. Põe o dedo aqui no meu lado. Venha e prove que eu estou vivo. Não era isso mesmo que você pediu? Não era isso que você tanto desejou? Vem aqui. Prove que eu estou vivo, prove que sou eu. Prove que sou eu mesmo. Você pode verificar isso se você quiser. Mas o que acontece agora é bem diferente. Tomé não precisa mais tocar. Tomé, como ele tinha dito, nem mesmo chega a lançar as mãos ao lado de Jesus. Ele apenas se rende e diz: Senhor meu e Deus meu. Ele confessa Jesus. Tomé se rende a Jesus. Ele se lança aos pés de Jesus e confessa que é Ele o Senhor da sua vida. Que é Ele o Deus da sua vida. Que as coisas acontecem conforme a vontade de Deus, conforme a vontade de Jesus e não conforme a sua vontade. Tomé agora confessa que é Ele, Jesus, o Cristo vivo, o Filho de Deus, o ungido de Davi, que deu vida através da sua ressurreição. É a ressurreição de Jesus, irmãos, que muda tudo. Que muda tudo. Jesus está vivo, vivo à destra de Deus, vivo e de lá irá voltar, vivo e irá nos buscar e renovar todo esse mundo para a glória dele. É aquilo que nos mantém em fé, em meio às circunstâncias da vida, em meio às adversidades da vida, em meio aos problemas da vida. O fato da ressurreição, o fato de Jesus ter se levantado dos mortos, é aquilo que nos dá paz com Deus. E isso, irmãos, deve nos fazer confessar a Jesus, assim como Tomé fez: Senhor meu e Deus meu. Quem comanda a minha vida não sou mais eu, mas é Deus. É Deus que faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer e quando Ele quer. Com você, comigo, com todos nós. Porque a sua vida não é mais sua, mas a sua vida é de Deus. O nosso Deus venceu a morte, nós cantamos isso. O nosso Deus está vivo e vive eternamente. O seu Deus, o Deus que tem a sua vida em suas mãos. O Deus que rege toda a história aonde Ele quer. E nada foge do seu controle. É esse Deus que Tomé confessa. É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que perdoou os nossos pecados ao morrer por mim, ao morrer por vocês e ao morrer por vocês também. Mas Jesus não está morto. Jesus está vivo. Jesus está vivo, meus irmãos. E no final do texto, não sei se vocês repararam, dessa vez eu não coloquei em negrito. Jesus diz: olha, Tomé, porque você viu, você creu, mais bem-aventurados são aqueles que nem precisaram ver para crer. De quem que vocês acham que Jesus está falando ali? Da gente. De vocês. Mais bem-aventurados são vocês que nem precisaram ver a Jesus para saber que Ele está vivo. Mais bem-aventurados somos nós do que o próprio Tomé, que viu Jesus ressurreto. Somos nós, que nem precisamos ver para crer. Ver para saber. Ver para entender que Jesus está vivo à destra de Deus.
que Jesus morreu por mim, que Jesus morreu por você. O Espírito Santo comunica ao nosso espírito, ao seu espírito, que vocês, que nós somos filhos de Deus. E quando o Espírito faz isso, meu irmão, nós sabemos que Jesus está vivo. Não há outra sensação melhor. Não há outro momento que nos traga a paz. A paz que vem de Deus. A paz que Jesus comprou. A paz que Jesus resgatou para nós. Não há momento melhor da nossa vida quando o Espírito Santo comunica ao nosso espírito que Jesus está vivo. Que Jesus está vivo e venceu a morte. Que Jesus está vivo, meus irmãos. Mais abençoados somos nós, que nem mesmo precisamos ver a Jesus para crer. Se você, assim como Tomé, quer confessar a Jesus como Senhor e Deus da sua vida, venha à frente. Nós vamos orar por você. Se você, assim como Tomé, quer nesse momento confessar a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, como aquele que venceu a morte no seu lugar, como aquele que deu a vida por você, venha à frente. Nós vamos orar por você. Vamos orar e entregar a vida a Jesus, o Senhor e o Deus que tem a vida de todos nós em suas mãos. E há de conduzir-nos, irmãos, para a glória dEle, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, quando Ele quiser. Se é isso que você quiser, irmão, vem à frente, nós vamos orar por você. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Senhor, nós queremos, Pai, confessar a Ti. Confessar, Senhor, que és Tu, o Senhor e Salvador de nossas vidas. Confessar que é o Senhor que tem o controle sobre a minha vida, sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre a nossa família. Confessar, Jesus, que só temos paz verdadeiramente quando nós nos encontramos contigo. E paz não quer dizer, Senhor, ausência de problemas. Paz quer dizer, Senhor, que nós estamos contigo. Aliás, que o Senhor está conosco. Paz, Senhor, que só encontramos em Ti. Paz que só há em Ti, Jesus. Pai, nós queremos, Pai, entregar a nossa vida a Ti. Pai, toma a nossa vida, toma a nossa família. Queremos viver para Ti, para a glória do Teu nome. Senhor, que o Teu Santo Espírito possa nos encher, nos lavar, nos regenerar, nos santificar e nos enviar ao mundo. Nos enviar às pessoas. Nos enviar às nações para dizer que Tu estás vivo.
para dizer, Senhor, ao mundo que o Senhor vive, que o Senhor há de voltar para nos resgatar, que o Senhor reina, está fazendo um novo mundo em nós. Senhor, em nome de Jesus, queremos entregar a Ti a nossa vida. Recebe, Senhor. Recebe. Em nome de Jesus. Amém e amém.